Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5. Mateus capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: vamos estar lendo a palavra do Senhor? Em nome do Senhor Jesus, vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e o chegaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus foi condenado, e foi tomado de remorso, e devolveu ao chefe dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E os sacerdotes fariseus responderam: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, e foi e se enforcou-se. Aleluia, glória a Deus. Eu venho falar aqui sobre um pouco de Judas, da história de Judas, o Iscariotes, né? Mais conhecido como o homem que traiu Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Judas foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para fazer a obra. Mas desde quando Jesus escolheu ele, Jesus já sabia que lá na frente ele iria traí-lo. Jesus, inclusive, sabia que ele iria ser morto, que ele iria ser crucificado, porque ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é onisciente, onipotente, onipresente em nome do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Então ele escolheu Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo para ser um discípulo dele. Para quê? Por que Jesus escolheu uma pessoa que ele sabia que ia trair? Era simples, porque a palavra tinha que ser cumprida. As escrituras tinham que ser cumpridas. Para hoje em dia nós temos a Bíblia aqui. Para hoje em dia nós temos as Escrituras para nós meditarmos, para nós aprendermos com a palavra. Principalmente no Novo Testamento, que fala de Jesus, né? Da vinda de Jesus aqui na Terra, da estadia de Jesus aqui na Terra. E Judas, ele andava com Jesus. É como muitos dizem, Judas, ele seguia Jesus, mas não servia Jesus. Tem diferença de você seguir Jesus e tem diferença de você servir Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus atrás de milagres, atrás de benefícios. Mas quando o assunto era servir, não servia verdadeiramente. Então Judas não servia Jesus. O que Judas queria era que Jesus matasse os fariseus. Os fariseus na época eram homens que distorcia a palavra de Deus, distorcia as escrituras para o seu próprio benefício. Na verdade, os fariseus na época eram os hipócritas, e na verdade Judas queria que Jesus combatesse os fariseus e também os cobradores de impostos, que naquela época eram muitos cobradores de impostos e cobravam impostos absurdos das pessoas mais pobres. Então, Judas achava que Jesus iria matar, combater os cobradores de impostos. Judas achava que Jesus iria matar e combater os fariseus. Então, foi por isso que Judas traiu Jesus, porque ele achava, ele queria que Jesus combatesse os cobradores de impostos
e queria que Jesus combatesse os fariseus. Só que Jesus não. Você sabe que Jesus, ele é misericordioso. Jesus disse: quem é pela espada morrerá. A palavra diz que ele é o príncipe da paz, ou seja, ele é o príncipe da paz. Ele não veio para guerrear com a espada, em nome do Senhor Jesus. A guerra que o Senhor Jesus veio para combater foi a guerra espiritual, a típica luta do mal contra o bem, a luta de Satanás contra a luta de Deus contra Satanás, a luta do Evangelho contra o paganismo, em nome do Senhor Jesus. As crenças, as religiões pagãs, as práticas do pecado, a luta do Evangelho contra o pecado. Essa era a luta que Jesus pregava. Essa era a luta, o combate que Jesus combatia. Então Judas não entendeu muito isso. Conclusão da história: ele traiu Jesus com um beijo, ele chegou até os sacerdotes, que eram os fariseus, e ele disse para os fariseus aonde Jesus estava, e disse que iria mostrar para eles quem era Jesus através de um beijo que ele iria dar em Jesus. E com esse beijo, os fariseus iriam identificar quem era Jesus, que estava fazendo um grande rebuliço naquelas regiões lá, daquelas cidades, fazendo milagres, rebuliço que eu falo no bom sentido, né? Fazendo milagres, fazendo cura, diversos tipos de prodígio. E com isso os fariseus ficaram com medo de perder os seus postos, né? Os seus postos que eles tinham privilegiados no templo. Então eles decidiram matar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para os fariseus. E Judas foi até os fariseus para, digamos assim, dedurar onde Jesus estava, e ele se vendeu por algumas moedas de prata, de ouro, né? Se vendeu, e os fariseus pagou a ele, e ele mostrou Jesus onde Jesus estava, e chegando perto de Jesus, ele deu um beijo em Jesus, e Jesus disse: Judas, com um beijo tu me trai, em nome do Senhor Jesus. Aí Judas depois seguiu o rumo dele, ficou um pouco sumido, digamos assim. E quando ele viu Jesus sendo crucificado, depois de um tempo, quando ele viu Jesus sendo crucificado, sendo condenado, ele se encheu de um grande remorso. Ele voltou lá nos fariseus e devolveu as moedas que ele recebeu para trair Jesus, e falou que ele pecou porque ele traiu um sangue inocente, que era o Senhor Jesus. E os fariseus responderam: o que nós temos com isso? Isso é problema seu. E com isso ele saiu cheio de remorso e foi se enforcar, acabou se matando, não aguentou a culpa, não aguentou o remorso e se matou. O que eu entendo com isso? Judas, se ele pedisse perdão para Deus, talvez Jesus poderia até perdoá-lo. Se ele pedisse perdão de coração para Jesus, do jeito que Jesus é maravilhoso e misericordioso, Jesus podia até perdoá-lo. Mas Judas tem diferença de arrependimento e de remorso. Judas não se arrependeu, Judas teve um remorso, tem diferença. E com isso ele se encheu de culpa, se encheu de remorso, não aguentou o remorso, não aguentou a culpa e se enforcou. Então, meu irmão, entenda, minha irmã, que na vida nós vamos ser traídos, e por pessoas muito próximas, como Jesus foi. Mas Deus nos protege, nos guia e nos guarda. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele nos guia, ele nos salva e ele nos protege. Mesmo quando um homem nos trair, uma mulher nos trair, uma pessoa nos trair, Deus jamais nos trairá, em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel à nossa vida. Jesus jamais nos trairá. Ele é fiel à nossa vida. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.